E aí, povo de Deus? Bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe rico poderosamente seu dia. Amém? O texto desta manhã está em 2 Samuel capítulo 6. Vamos estar lendo o verso 1 até o verso número 7, que diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balaim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau, como também harpas, com saltério e também com tamborins, com pandeiros e com símbolo. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão na arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Amém? Amados, é uma das coisas que Deus estabeleceu lá no início, foi a forma em que as coisas eram feitas, com relação a culto, com relação à oferta, com relação à vestimenta. Quando Deus ele institui o tabernáculo, ele é minucioso na confecção de tudo, na roupa do sacerdote, as cortinas, cores, os animais que eram usados, a madeira que era usada, tudo que era empregado, o peso em ouro que era empregado para a confecção dos utensílios, a disposição dos utensílios no tabernáculo, tudo era minucioso, foi passado para Moisés, para que Moisés então preparasse tudo e fizesse tudo como o Senhor lhe passou. E isto uma orientação perpétua. Não era só para o tabernáculo. Quando viam mais para frente outros, e quando o tabernáculo passou a ser o templo era todo o modelo do templo era nas mesmas dimensões do tabernáculo, os utensílios e tudo. Então Deus sempre foi minucioso com relação a isso. Quem conduzia a arca, a maneira de que a arca era conduzida. A arca tinha umas argolas, nessas argolas eram passadas um pau que os levitas levavam a arca. Esta era a maneira correta de se levar a arca. Ninguém podia tocar na arca. Então Davi, ele decide levar a arca que estava na casa de Obed-edom para Judá. E ali ele manda colocar a arca em cima de um carro de boi. Diz o texto que era um carro de boi novo. E puseram a arca de Deus em um carro novo. Mesmo sendo um carro novo, mesmo tendo tido o cuidado de botar um carro novo, não era a maneira de se carregar a arca.
Não era esta a maneira de se carregar a arca. Houve uma desatenção para os detalhes. Deus não é para ser adorado de qualquer maneira. Deus não é para ser cultuado de qualquer maneira. O nosso Deus é o Rei sobre toda a criação. Ele é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Ele deve ser adorado com toda a intensidade, com toda a sinceridade, com toda a preparação. Nós temos que dar o nosso melhor na adoração ao Senhor. Por quê? Porque só Ele é digno de louvor. E Davi ali passa por essa falta de atenção e coloca a arca num carro de boi. Estavam indo, até que chegaram na eira de Nacon. Certamente o caminho ali estava um pouco acidentado, e quando a roda balança a arca, ela dá aquela balançada, né? Então Uzá, na melhor das intenções, tentou segurar a arca, para ela não cair. E aí diz o texto que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Se acendeu contra Uzá e ele morreu junto à arca de Deus. Algumas pessoas dizem que Uzá morreu por irreverência. Não. Irreverência não mata ninguém. Se a irreverência matasse, fulminasse as pessoas, todas as vezes no culto, onde alguém atendesse um celular, haveria um funeral. Uzá morreu porque a coisa estava errada. Começou errado. E é lógico que iria acabar errado. A arca não era para ser transportada daquela forma, em carro de boi. Precisamos dar honra ao Senhor e adorá-lo com toda a sinceridade e com todo o temor, porque Ele merece. Fazer o que Ele nos orienta para ser feito. Ele orientou aos líderes do passado como havia de ser transportada a arca. E aí, por esta falha, Uzá perdeu a vida. Mesmo que foi com uma boa intenção, mas como diz aquele ditado popular, de boa intenção, o inferno está cheio. Não adianta ter boa intenção, você precisa agir corretamente, fazer a coisa certa. Buscar o Senhor intensamente, buscar conhecer mais o Senhor, e o que é melhor, buscar conhecer aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Muitas pessoas não sabem qual é o ministério que tem, qual o ministério que Deus quer que ela exerça. Busque em Deus e Ele vai te responder. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia na presença do Senhor e busque nesse dia agir corretamente. Busque fazer a coisa certa, não de qualquer forma, não de qualquer jeito. Separe um momento para orar, separe um momento para ler a palavra e deixe o Senhor te encher, deixe o Senhor te capacitar nesse dia. Amém? Sou o pastor Danilo, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém.